Olá, paz do Senhor a todos, uma boa tarde. A passagem que vamos meditar hoje aqui no monte é em Gênesis 4, né, ao qual nos fala de o nascimento de Caim e Abel. Começa assim: E aconteceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor o varão. Aqui já dá o significado do nome do seu filho, né? E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, né? E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Uma pergunta, né, que Deus faz a ele. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. É uma repreensão, uma advertência. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 8. E falou Caim a seu irmão Abel, ponto e vírgula, parafraseando: vamos ao campo, vamos ver a terra, vamos ver as suas ovelhas, vamos ver as minhas plantações, né, parafraseando, né? E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Interessante notarmos aqui, amados, é que quando Abel, né, oferece a Deus o seu holocausto, Caim também ofereceu, né? O texto diz que os dois ofereceram. O que nos chama atenção ali, que está bem implícito, né, explícito nos versículos. E atentou Deus para Abel e sua oferta, né, mas para Caim e sua oferta Deus não atentou. Está bem explicadinho. Percebem que não foi só para a oferta que Deus atentou. Ele atentou para a oferta dos dois. E para eles também. Percebem que para Abel ele atentou, viu seu coração voltado inteiramente com a oferta que ofereceu e se agradou, né? Mas para Caim, né, a sua oferta, além dele ofertar, quem sabe de mau grado, porque Deus não atentou para ele e nem para a sua oferta. Deus deixa bem declarado. Esse detalhe às vezes passa desapercebido, né? Às vezes dizemos: Deus não atentou para a oferta de Abel ou de Caim. Não, ele atentou primeiro para eles. O texto diz: atentou para Abel e a sua oferta, e para Caim e sua oferta não. A diferença está em que Caim caiu seu semblante, ele se irou-se. Abel, logicamente, né, não se irou-se. Quem vai se irar com Deus aprovando? Quem que vai ficar bravo com Deus dizendo: me agradei da tua oferta, eu conheço teu coração? Ninguém vai ficar bravo. Já Caim, né, Deus conhecendo o seu coração, quem sabe ele não trouxe das primícias? Quem sabe, né? Porque Deus conhece o adorador. A adoração não é tão importante como o adorador, como ele está. Quero dizer para você nessa tarde que Deus tem atentado para mim, para você, para o que você tem feito na obra dele, como você tem agido representando a palavra dele aqui na terra. Ele tem atentado para você. Aí para a tua oferta. Note que o texto diz que ele não atentou
para Abel, nem para ele, nem para a sua oferta. Percebem que quando é oferecido de mau grado, com um coração maligno, Deus nem atenta para a oferta. O texto está bem explicadinho. A diferença está em que, quem sabe, Caim, ao invés de mostrar um semblante decaído e irado, disse: Senhor, em que eu preciso melhorar? Senhor, eu sei que errei. Lógico, o pecado já tinha entrado, né? Através de Adão e Eva, né? Mas Deus o adverte: o pecado jaz à tua porta. E sobre ele te dominarás. Deus já sabia o que ele tinha, que sabe, em seu coração: ira contra o seu irmão, inveja, ciúmes, porque o versículo 8, como foi dito ali, que ele conversou com seu irmão e levou ao campo. Crime premeditado, como se diz, né? Pensou: eu vou matá-lo, mas primeiro eu vou tirar daqui. Né? Percebem que ele não aconteceu simplesmente de estar andando, simplesmente entraram no assunto e brigaram e houve o crime. Não. Ele te tira ali e leva ao campo e o matou. Se parafrasearmos, alguns pensam: não, eles devem ter discutido. Quem sabe? Vamos parafrasear mais o texto. Digo parafrasear porque não está ali, né? Tudo que eu digo, quando eu digo a palavra parafrasear, não está ali, mas vamos conjecturar, como dizem, né? Suponhamos que fosse ao contrário. Suponhamos que fosse Caim, né? Quem fosse pastor, e Abel fosse aquele que plantava, cuidava do campo, dos frutos da terra. Suponhamos que fosse ao inverso, né? Imaginaram se a Deus agisse da mesma forma, tentar separar a oferta de Caim e Abel não, e também para Abel. Como seria o semblante de Abel, né? Essa é a pergunta. Estou usando esse exemplo, amados, que em nossa vida, no nosso cotidiano, alguns visam e almejam ser como alguns pregadores, alguns cantores, né? Alguns homens e mulheres da Escritura Sagrada e também nos dias atuais almejam ser como eles, né? Almejam. Mas fica aí a dica: e se fosse ao contrário? Né? Suponhamos que você estivesse no lugar deles e eles no seu lugar, e eles te almejassem. Vamos supor, né? Vejam que às vezes essas pessoas que Deus usa e tem usado a muitos, como elas têm agido e o que elas têm passado. Deus tem atentado para elas e tem as abençoado e usado muito em algumas áreas. Nós não podemos saber, mas Deus sabe. Mas claro, a Escritura Sagrada nos diz que pelos seus frutos o conheceremos. Então, os frutos dessas pessoas, por serem bons, você olha: eu queria ser igual. Mas será que se você tivesse no mesmo patamar, será que o seu ego não se incharia? Será que em uma repreensão, quem sabe, algumas vezes você não recebesse aquele aplauso merecido que você achou que merecia? Mas os aplausos são sempre a glória para Deus, os aplausos são sempre para Deus. Sempre digo isso, né? A glória é sempre dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus jamais irá dividir a glória dele. Suponhamos que fosse, né? O outro lado da história na tua vida. Quero dizer para você que a vida que você está vivendo hoje, né? Você pode pensar assim: puxa, se eu tivesse uma oportunidade diferente, quem sabe a minha vida fosse de outra forma. Não, não pense assim. Deus tem atentado para a tua vida, para a tua oferta. O que é a oferta ao Senhor? Pode ser como eles ofertaram ali, e animais e frutos do campo, mas um louvor, a tua presença, joelho no chão, falar do amor dele, aquele que precisa, né? Orar pelas pessoas quando precisam, pedem, enfim. Isso é o louvor que agrada a Deus, um coração contrito, coração voltado a ele. Isso é uma adoração. Percebem que Caim, quando, se for continuar lendo do 8 a seguir, vamos ver que quando Deus pergunta do irmão dele: sou eu guarda do meu irmão?
Notem que ele não teve culpa na mente dele. Ele achou que ele tinha feito certo. Sou eu. Ele não sentiu culpa nenhuma em ter matado seu irmão. Ele podia dizer, ah, Senhor, eu errei, matei meu irmão. Confessar a sua culpa, mas ele não fez isso. Se for ler os textos, os versículos a seguir, você vai ver que ele não poderia mais plantar, foi amaldiçoado, ele não poderia mais viver da terra, né? Já o seu pai, com certeza, continuou vivendo, né? Adão, do suor do seu rosto, né? Ali no 3, capítulo 3, né? Então percebam que a pergunta que eu quero fazer a você nessa tarde é a seguinte: como fica o teu semblante diante de uma repreensão? Por vezes, nós com todas as nossas falhas, ofertamos ao Senhor uma oferta desagradável a Ele. E Ele não atenta para nós nem para a oferta. Como fica o nosso semblante? Essa é a pergunta. Será que aquele semblante, Senhor, me ensina a orar, como os discípulos falaram a Jesus? Senhor, me ensina como prosseguir. Senhor, me instrui. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso de um renovo. Será que você tem agido dessa forma diante de uma repreensão? Porque a Bíblia nos diz que Deus castiga aquele que Ele ama. O filho dele, Ele repreende. E eu e você somos filhos. Você que se entregou a Jesus. Percebem? Então a palavra que está nessa tarde em minha mente, Deus manda transmitir a você. Como você reage, né? Como você reage quando você não recebe aplausos, né? Se a glória é para Deus, como é que fica? Eu parafraseei ao contrário, né? Mas na vida nossa, no dia de hoje, há muitos e muitos e muitos. Eu conversei com o irmão agora há pouco, caindo, se desviando por coisas tão simples. Quem sabe um erro, uma oferta desagradável, precisando de uma renúncia, um comprometimento maior. Que Deus, Ele é santo, Ele exige santidade. O patamar da santidade de Deus é muito alto, o padrão. Por isso que temos que vir para Jesus. Ele, né, intercede por nós através do Espírito Santo e nos ensina, nos instrui. Então fica essa dica. Como você tem reagido? Como você tem reagido muitas vezes por não ser reconhecido, né? Aqui na terra, algumas vezes, por coisas que você faz na obra. E muitas vezes você pensa, Deus não tem atentado para a minha obra, minha oferta, nada vai para frente. Não faça dessa forma. Não seja um Caim. Vejam que ele não quis reconhecer que estava em seu coração algo terrível, né? Um pecado terrível. E infelizmente ele cometeu-se, né, a morte de seu irmão. Um homicídio, um assassinato. Pois bem, que Deus possa te instruir, como eu tenho instruído a minha vida, para podermos reconhecer que as repreensões, às vezes Deus não atenta para algumas coisas que fazemos porque o nosso eu, o nosso ego está se inchando. Tome esse cuidado. Se você prega, canta, louva, faz a obra de Deus, amém, amém. Quando alguém faz isso, diga amém, glória a Deus, Deus abençoe e abençoa essa pessoa. Nunca diga eu faço melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu ajo dessa forma porque é melhor. Não faça isso. É um grande perigo. É um grande perigo. A glória é sempre para Deus. E o inimigo tem feito muitas pessoas se inchar. Então, quando você ver alguém falando, cantando, pregando, falando do amor de Cristo, abençoe a Deus, que Deus continue usando. Se Deus te usa, às vezes, numa visão até melhor, mais ampla, dê glória a Deus, amém por isso, mas sempre, sempre seja humilde, sempre humildade. A humildade vai à frente da honra, nunca a honra à frente da humildade. Se trocarmos esse padrão, infelizmente, acabaremos por cair, né? O maior exemplo, Jesus se fez servo
aqui na terra. E há muitos que não querem ser servos para servir, né? Eles querem ser servidos. Vejam que Jesus serviu, né? Jesus serviu. E olha quem é Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, obrigado por essa palavra que pôs em nossa mente, em nossos corações, para transmitir nesse momento aqui no monte. Que possamos, através das repreensões que muitas vezes vêm, os não reconhecimentos, os não aplausos, saber como agir, saber como administrar, examinando a nós mesmos, para que possamos fazer a Tua obra em espírito e em verdade, para que a glória seja sempre do Senhor e não nossa. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por estar nos ensinando através da Tua palavra. Abençoa essa pessoa que está assistindo, o seu lar, a sua vida. Quem sabe ela está entendendo nesse momento o seu agir na vida dela, que as repreensões, muitas vezes parece que o Senhor não está vendo, mas sim, o Senhor está vendo, porque nós cremos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado. Obrigado, Deus, por tudo que já tem nos dado e feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e todos os seus, em nome de Jesus. Amém e amém.